Nós gostamos de comprar algumas coisas achando que aquilo nos trará alguma alegria, alguma bênção, né? Então, isso é não sei se é uma coisa cultural, mas é uma coisa psicológica, de fato, até cientificamente provado. E a vida cristã, meu irmão, não é assim, né? Você não precisa comprar nada, porque quem foi comprado foi você, que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. A Bíblia fala que vós fostes comprados pelo meu precioso sangue. Então, quem foi comprado foi você. Você não precisa de comprar mais nada para você melhorar, para a sua caminhada com Deus ficar melhor. Ok? Então eu tenho aqui esse subtítulo que diz o seguinte: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Essa é uma fala, né? Essa é uma fala de Deus para Caim, lá naquele texto do jardim, né? Lá, não é no jardim, passa a receita, né? Lá, todo mundo quer a receita, Luana. Eu também quero. Eu também quero a receita, Luana. O que, que é a receita aí, ó? Tá vendo? Você já vai ser o guru do 3.900 na quarentena. Vê que beleza, hein? Tá muito bem, Luana. Então, gente, lá em Gênesis capítulo 4, ele fala isso, Gênesis capítulo 4, né? Eu coloquei aqui a nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, porque eu gostei da maneira que ela fala esse versículo ali. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Caim e Abel. Vamos lá. Adão teve relação com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Olha só que legal como que ele fala aqui. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha que coisa interessante. Deus tem uma conversa com Caim e ele fala a real para Caim, fala bem na tranquilidade aqui. Caim, se você fizer o que é certo, então você vai estar sorrindo. Se você fizer o que é certo, então você estará sorrindo. Como assim? Você sabe o que, que nos afasta de Deus, meus irmãos? O que, que nos afasta de Deus é o nosso próprio pecado, é a nossa própria, nosso próprio egoísmo, é a nossa própria dificuldade de aceitar o que Deus nos fala. E como nós somos filhos de Deus, como nós somos chamados por Deus para andar com Ele, para andar perto dele, e o pecado, ele nos separa, ele nos afasta, ele nos impede de ter um relacionamento com Deus. A única receita que eu e você precisamos para ter uma vida na presença do Senhor é: se fizer o que é certo.
Eu tenho certeza que se eu e você formos bem honestos com nós mesmos e começarmos a olhar para o nosso coração, não precisa ninguém falar para nós o que nós estamos fazendo de errado. Lembra que o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: se nós examinássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados por ninguém. Olhar o nosso próprio pecado, olhar o que a gente fez, o que eu não deveria ter feito que eu fiz, o que eu estou fazendo de errado. Quando Caim estava vivendo com seu irmão Abel, ele teve na mente dele que quando ele fosse oferecer algo para Deus, não precisaria ser da forma que Deus falou. Ele achava que poderia ser da maneira que ele mesmo achava que tinha que ser. Então ele fez o sacrifício da forma que ele achava. Só que Deus não aceitou o sacrifício dele. Sabe quando você quer fazer uma coisa errada e Deus fala para você, William, não faça. William, não vá por esse caminho. William, não faça isso. E eu vou lá e faço aquilo. E fico muito triste, muito decepcionado, para baixo, desmotivado. Aí Deus chega e fala para mim assim, ó, William, se você fizer o que é certo, então você vai ficar sorrindo. A receita da alegria, a receita do sucesso é a comunhão com o seu Salvador. Essa é a receita. Não existe um mistério, não existe algo extraordinário. Meu irmão e minha irmã, é unicamente fazer a coisa certa. É unicamente fazer a coisa certa. Eu e você precisamos fazer a coisa certa. Eu e você precisamos andar no caminho certo. Eu e você precisamos tomar os passos corretos. E quando nós examinamos as Escrituras, todo o resumo, a receita do sucesso das Escrituras é obediência a Deus. É fazer o que Deus pede, meu irmão e minha irmã. Eu acho muito interessante que talvez eu e você, não, vamos fazer uma caminhada, vamos subir no monte, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma passeata, né? Pode até fazer essas coisas, não tem problema, mas o que trará alegria para você novamente? Se fizeres o que é certo. Se fizeres o que é certo. A receita da alegria e do sucesso não é você fazer um curso de milhões e milhões de reais, não é você ganhar na loteria, não é você ser uma pessoa bem-sucedida na vida. A receita do sucesso é você fazer o que é certo, é você obedecer a Deus. Eu estava lendo aquele texto falando do jovem rico que foi atrás de Jesus e andava na presença de Jesus, que estava querendo andar com Jesus, e Jesus disse para ele o seguinte: vai, vende tudo que você tem e terás um tesouro comigo nos céus. E nessa passagem desse homem rico, depois os discípulos falam: ué, mas então quem que pode ser rico? Quem que pode ser rico? Porque existe algumas teologias que pregam desculpa, gente, confundi. Quem é que pode ir para os céus? Quem é que pode ir para os céus? Porque se esse rico aí não está indo para o céu, quem é que vai? Tinha os publicanos que roubavam as pessoas, mas tinha gente que pensava: puxa, se ele é próspero na vida, se ele é rico na vida, então é certeza que ele vai para o céu, porque ele está fazendo a coisa certa. Então muitas teologias elas pregam que quem tem dinheiro, quem tem prosperidade, são aqueles que vão para o céu, são aqueles que estão fazendo a coisa correta e Deus os está abençoando. Ok? Mas o fato aqui que nós estamos vendo é que o seguinte, meus irmãos,
quem vai ter alegria não é se você tem dinheiro. O que vai ter alegria é aquele que faz o que é certo. É aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que ouve as palavras de Deus e a obedece. Quais são as palavras de Deus que você ouviu hoje? É a minha pergunta. O que Deus falou para você e para mim hoje? O que você leu da palavra dele hoje? Porque são essas coisas que vão alimentar e sustentar a sua fé. São essas coisas que vão fazer com que você tenha a consciência que Deus está presente todos os dias na sua vida. Só que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Como que eu poderei obedecer se eu não sei o que obedecer? Como eu poderei ter fé se eu não conheço a palavra de Deus? Entende? Então, o que Deus fala para Caim? Se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis o pecado. Está à porta. Se você não fazer o que é certo, você vai estar sempre lutando com o seu próprio pecado. Você vai estar sempre tendo dificuldades na sua caminhada, porque você tenta resolver alguns problemas. Vou dar exemplo na minha família. Puxa, eu preciso de mais dinheiro, então eu começo a trabalhar mais. Eu preciso ser um bom marido, então começo a gastar mais dinheiro para trazer presentes para minha esposa. Ah, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que. E eu começo a me esforçar para ser um ser humano, uma pessoa melhor. Mas se eu não fazer o que Deus está pedindo, meu irmão, são esforços em vão. São esforços que vão me cansar, me fatigar, tirar a minha energia, mas não vão me fazer uma pessoa mais feliz. Mas então o que eu tenho que fazer, pastor? Fazer o que é certo. Fazer o que é certo. E olha como a palavra, meus irmãos, a palavra, ela fala conosco. É a palavra de Deus, ela é extraordinária, ok? E ela fala pra gente. Só que se eu não conhecer a palavra, ok? Se eu não conhecer a palavra, como que eu vou obedecer? Tem coisas que são básicas, não mentir, não roubar, não adulterar, não falar mal, não ter inveja, mas tem outras coisas que eu preciso entender aqui da palavra de Deus, ok? Então, em vários textos, né? Eu só queria pegar esse básico aqui, que tem aquele texto que você já conhece. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, saber o que você deve obedecer, saber o que você está fazendo errado, tema em primeiro lugar a Deus, acima de qualquer coisa. Tema somente a Deus. Não importa o que aconteça. Sabe por quê? Porque tem até um versículo que parece que não tem na Bíblia, mas tem. Ele diz assim, ó: o homem é temente a Deus, Deus os reconcilia com os seus inimigos. Né? O coração alegre aformoseia o rosto. E a beleza, ela está muito ligada a essa alegria. Pessoas que sempre estão com um sorriso no rosto são pessoas mais bonitas. São pessoas mais bonitas, meus irmãos. Então, às vezes, por um pouco de falta de conhecimento das Escrituras, como a Bíblia diz, né, sem falta de conhecimento, o meu povo perece por falta de entendimento e conhecimento, nós não obedecemos. E se nós não obedecemos, nós não temos alegria. Então, a Bíblia, ela fala para mim e para você que se eu tiver o meu coração alegre, meu rosto vai estar mais formoso. A Bíblia, ela fala que se eu andar com o Senhor, Ele vai reconciliar-me com os meus inimigos. A Bíblia fala, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia fala que se eu temer ao Senhor, eu serei uma pessoa muito sábia.
Olha que interessante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Lá em Jó, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal. Eu achei interessante, porque veja bem, quando você faz o que é certo, você vai se apartar do mal automaticamente. Então, você tem que fazer o certo, exercer a sua escolha para fazer o certo, para chegar até Deus, para se aproximar de Deus, meu irmão e minha irmã. Mas, pastor, é só isso? É só isso. É só isso. É só isso. É fazer o certo. É fazer o certo. Puxa, pastor, mas não tem lá 25 maneiras, 15 maneiras de chegar até 30 maneiras de ser feliz, 40 maneiras de seu casamento ser próspero, 20 meios de. Meu irmão, obedece a Deus. Obedece a Deus. Meu irmão, talvez eu e você precisamos entender um pouco sobre a obediência. E obedecer, eu acho que precisa ser um pouco claro na nossa mente. Então vamos lá. Eu tenho, meus filhos e eu falo para eles: obedeçam o pai. Obedeçam o pai, Alguma coisa que eles fizeram que não deveriam ter feito, que era errado e tal, obedeçam o pai. Se eles não quiserem obedecer, ou eles vão ficar de castigo, sei lá, eles vão ser disciplinados. Então, o que eles têm que fazer, meus irmãos? Eles têm que obedecer. Mas muitas vezes eles estão chorando, muitas vezes eles estão fazendo pirraça, eles estão teimando, eles não estão com um pingo de vontade de obedecer, mas se eles não obedecerem, eles serão disciplinados. Eles serão disciplinados. Agora eu e você, quando temos que obedecer a Deus, será que nós pensamos assim: ah, eu não vou fazer o que é certo hoje porque eu não estou bem? Ah, eu não vou fazer o que é certo hoje por causa que as coisas não estão indo como eu queria. Meu irmão, se você não obedecer, você não terá um sorriso para compartilhar. Se você não obedecer, você não terá prosperidade na sua vida. E a prosperidade que eu falo não é necessariamente uma prosperidade financeira. É porque você não terá alegria na sua caminhada. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa obedecer e fazer o que é certo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ver? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Quem que. Como é que ele usa aqui? Quem que despreza a sabedoria? Os loucos. Então, se eu e você estamos desprezando a palavra de Deus, que é o princípio da sabedoria, nós somos loucos. Nós estamos andando para tristeza. Nós precisamos acertar. Aí tem vários, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. Provérbios 14:27. Para evitar laços de morte, meu irmão e minha irmã. Talvez você está cansado da caminhada de vida porque você não está indo para Deus, você está indo para tudo menos para Deus. Volta para Deus, porque o princípio, a sabedoria de Deus, ela vai livrar você de laços de morte, meu irmão. E eu gostaria de falar com você aqui. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Confia no Senhor, faze o bem, confia no Senhor,
faze o bem, confia no Senhor e faz o bem, faz o que é certo, né? Olha só, lá em Deuteronômio, irmãos, Deuteronômio capítulo 28, ele fala muito claro, né? Você sabe que muitas vezes o povo de Israel ficou cativo, eles foram surrados, disciplinados por Deus, foram rebeldes, mas tiveram que voltar. E olha o que Deus fala aqui em Deuteronômio, né? Deuteronômio, segunda lei. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, ó, escuta, veja bem, William, Talita, Luiz, Marisa, Marilda, Samuel, Pastor Edmilson, Reinaldo, seu José Carlos, Delma, Silvana, Edileia, Luana, Emily, Jéssica, Luciana. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Vamos mudar e colocar a nova versão da linguagem de hoje, para ver o que ele usa aqui. Obedeçam ao Senhor Deus, e ele lhe dará todas essas bênçãos. Deus abençoará nas cidades e nos campos. Deus abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas, muitas crias de gado e de ovelhas. Deus abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada, com muita comida. Deus abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor, nosso Deus, abençoará vocês em tudo o que fizerem, e lhe dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês, se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens. Ele fará com que vocês sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus. Lá no Novo Testamento ele fala que aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados, não serão confundidos. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que nós gostamos de ver isso e não ver que isso aqui é condicional. Não ver que essas bênçãos que Deus está falando aqui é assim, ó, se você fazer o que é certo. Se você fazer o que é certo. Deus abrirá o céu, onde guarda suas ricas bênçãos, e lhe dará chuva no tempo certo, abençoará o trabalho que você fizer, você emprestará a muitas nações, porém você nunca terá que pegar emprestado de ninguém, se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor, que hoje eu estou dando a vocês, ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações. Gente, nesse tempo, o povo não tinha o Espírito Santo habitando permanentemente dentro das pessoas como nós temos hoje.
falando: William, não faça isso, William, faça isso, William, faça aquilo. Meu irmão e minha irmã, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer. E a lei que se encaixa dentro daquele que obedece é que Deus estará com ele. Deus o fará prosperar. Porque ele confia no Senhor, meu irmão e minha irmã. Então, não é, então eu vou fazer um monte de coisa para Deus, então, meu irmão, não é isso, é só você abaixar sua cabeça, onde você estiver, confessa os seus pecados, fala para Deus o que você tem cometido de errado e fala assim, ó, Senhor, eu não quero andar errante por sobre a terra. Esse foi o castigo de Caim. Ele não quis confessar o pecado dele, ele não quis fazer o que era certo. E sabe o que aconteceu com Caim? A Bíblia fala que Caim, ele ficou andando errante sobre a terra, ok? Ele não ficou, meu irmão e minha irmã, ele não ficou feliz, ele não teve alegria. E eu gostaria de desafiar você e falar para você o seguinte: meu irmão, se está acontecendo alguma coisa que está tirando a sua alegria, dobre o seu joelho, ore a Deus, peça perdão, e você verá que isso irá mudar a sua história. Porque quem quer derrubar você é o pecado, meu irmão, o pecado que você comete. A Bíblia fala que Deus não pode ser tentado por ninguém e ele mesmo a ninguém tenta. Deus não quer a sua destruição. Mas existe uma lei que Deus estabeleceu. Aqueles que o obedecerem, essas pessoas vão desfrutar das bênçãos de Deus. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, ok? Então, se tivesse feito, né, aqui na nova versão, ele já está falando, né? Vamos pegar aqui na transformadora. Ele fala o seguinte: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo. Ok? Então, eu vou orar com você nesse momento. Se você tem alguma coisa, depois nós vamos fazer um momento de oração, né, pelas famílias, mas se você tem alguma coisa na sua vida que você sabe que você fez errado e você não deveria fazer, coloca isso na tua mente agora. Se você tá com quem você pode falar, fale. Se você estiver num ambiente que você possa falar alto, fale em alta voz, ok? E se você não pode, fala com a tua mente mesmo, aí no teu coração. Tenta pensar o seu dia, o que foi que aconteceu e Deus, olha, eu não estou fazendo o que é certo. Deus, eu não estou te obedecendo. Jesus, eu estou andando longe. E ora e pede perdão a Deus nesse momento, para que você possa voltar a ter a alegria da comunhão com Deus Pai. Tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, eu peço por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e conseguiu, Senhor, enxergar um pecado que tem tirado a alegria de viver, a alegria de continuar a caminhada da vida. Ó Deus, eu peço que o Senhor esteja com essa pessoa que está pedindo perdão pelo pecado que cometeu. Que o Senhor esteja com essa pessoa que está arrependida e quer ser restaurada pelo Senhor. Que o Senhor esteja ajudando e falando ao coração dessa pessoa. Que ela possa, ó Deus, entender que quando ela pedir perdão, o Senhor a restaurará. Ó Deus, esteja nos ajudando a nos aproximar de Ti através da confissão, através do arrependimento, através da vida na Sua presença, ó Pai, para que nós possamos cada dia desfrutar mais do Senhor. Obrigado por cada pessoa que está ouvindo, abençoa cada pessoa que está ouvindo e nos ajuda a continuar a caminhada cristã na Sua presença. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém.